Olá, meu nome é Antônio Carlos, sou professor da Rede Estadual de Educação e hoje nós vamos falar um pouco sobre os conteúdos apresentados no Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental, em seu volume 1, para a 4ª semana. Nesta 4ª semana, nós vamos estudar a unidade temática O Sujeito e seu lugar no mundo. O objeto do conhecimento é a diversidade e dinâmica da população mundial e local. Dentre as habilidades que nós esperamos que vocês venham concretizar com esta aula, está analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da população, como o perfil etário, crescimento vegetativo e até mesmo mobilidade espacial. E os conteúdos relacionados a essa aula serão indicadores populacionais, as taxas de natalidade, mortalidade infantil, taxa de fecundidade, expectativa de vida e crescimento vegetativo. E só lembrando que esta aula também contempla algumas habilidades interdisciplinares, com outros componentes curriculares, no caso aqui, matemática. E a nossa aula tem o seguinte tema: perfil etário da população mundial. Através desta aula, você vai entender alguns dos indicadores populacionais que são utilizados pelos governantes e até mesmo pelos estudiosos para planejar ações no âmbito político, econômico e social, que garantam, então, melhores condições de vida às populações ao redor do mundo. Antes de mais nada, se faz necessário nós entendermos alguns conceitos importantes. E o primeiro deles é sobre a transição demográfica. A transição demográfica trata-se do fenômeno que começa quando termina o período de número elevado tanto de nascimentos quanto de mortes. Portanto, o crescimento populacional pode ser baixo ou nulo. Essa transição, como a palavra já fala, é um momento de transformação, de mudança. E demográfica vem de população. Então, nós temos uma mudança no cenário da população de um determinado lugar, até mesmo a nível mundial, onde nós observamos um número elevado de nascimentos, também de mortes. Portanto, quando se nasce muito, mas também morrem muito, o crescimento da população, que nós chamamos de crescimento vegetativo, ele é muito baixo, podendo ser até nulo. Por exemplo, na prática, se nós temos um nascimento de 1.000 crianças, mas também nós tivemos um óbito de 1.000, o crescimento foi nulo. Ou seja, essa transição demográfica está diretamente ligada às taxas de nascimento e de mortes, ou seja, taxa de natalidade e de mortalidade. O gatilho da passagem de uma fase para outra é o início da queda da mortalidade em um contexto em que a natalidade continua alta. Então, essa transição ela começa exatamente com essa modificação nas taxas de natalidade e mortalidade. Se nós tínhamos, no primeiro momento, um elevado número de nascimentos e de mortes, o crescimento é baixo. E no segundo momento, uma queda nas taxas de mortalidade, mas continuando com a taxa de natalidade alta, o crescimento vegetativo vai ser alto. E no segundo momento, nós vamos ter, então, a queda nas taxas de mortalidade, num contexto onde as taxas de natalidade continuam altas. Isso significa dizer que o crescimento da população vai ser alto, pois continuam nascendo muitas crianças e o índice de mortalidade é baixo. Nasce muito e morre pouco. Ou seja, nós temos um crescimento vegetativo populacional elevado. E no terceiro momento, nós vamos ter uma nova equação, onde notamos um forte aumento no número de habitantes. E já no terceiro momento, nós temos uma nova equação, que é o forte aumento no número de habitantes. Por quê? Porque conforme vão aumentando o número de nascimentos e diminuindo o número de mortes, o saldo vai ser positivo.
Então, o crescimento vegetativo vai ser alto, até quando chegar o momento de queda também nas taxas de natalidade. E aí nós vamos observar uma certa estabilidade populacional. Então, num terceiro momento, nós vamos ter a queda nas taxas de natalidade e também da mortalidade, nascendo pouco e morrendo pouco. Consequentemente, o crescimento também continua baixo. Portanto, gente, nós temos uma transição demográfica que pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase, onde o crescimento ele é baixo devido aos altos números de nascimentos, mas também de mortes. No segundo momento, nós temos um crescimento vegetativo alto, onde as taxas de mortalidade elas caem, mas as taxas de natalidade continuam elevadas. E no terceiro momento, nós temos a queda também nas taxas de natalidade. Já que já tinha caído lá atrás, na segunda etapa, a taxa de mortalidade, nós temos as duas taxas em momento de estabilização da população, uma vez que vão nascer poucas crianças, mas também irão morrer poucas crianças. Taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Uma outra taxa muito importante é a taxa de fecundidade. Essa taxa de fecundidade constitui na quantidade de filhos por mulher que ela teria ao longo da sua vida reprodutiva. Geralmente, ela é expressa em número de habitantes por 1.000 mulheres em idade fértil. No Brasil, por exemplo, segundo o IBGE, um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a idade fértil da mulher está na faixa de 15 até 49 anos de idade. Então, essa taxa de fecundidade corresponde ao período de fertilidade da mulher. Portanto, gente, essa taxa de fecundidade, ela revela muitos aspectos da população, como, por exemplo, o nível de escolaridade feminina, o mercado de trabalho no campo feminino. Isso tudo vai influenciar na quantidade de filhos por mulher. Apesar de estar em período fértil, nós temos uma taxa de fertilidade e de natalidade diferente da taxa de fecundidade. Um outro conceito também importante é sobre as pirâmides etárias. Essas pirâmides etárias são gráficos que apresentam a quantidade da população de um determinado país, podendo ser representada na faixa etária de jovens, que vão de 0 até 19 anos de idade, geralmente estão constituídas na base dessa pirâmide, e nós temos a fase adulta de 20 até 59 anos de idade, bem no meio da pirâmide etária, na área central, e no topo nós temos os idosos, que correspondem ao grupo de pessoas acima de 60 anos de idade. Já o crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento natural da população, refere-se ao crescimento mesmo dessa população de um determinado território, com base então nos números de pessoas que nascem e morrem num determinado período, ou seja, em relação às taxas de natalidade e taxas de mortalidade. Esse crescimento vegetativo indica a expansão da população, que pode ter um crescimento positivo ou negativo. Ligados também a esse crescimento vegetativo, nós temos as taxas de emigração e de imigração. As taxas de emigração correspondem ao número de pessoas que saem de um determinado lugar, e as taxas de imigração correspondem ao número de pessoas que entram em um determinado lugar. Então, através da diferença das pessoas que saem e entram num território, e da diferença das pessoas que nascem e que morrem, nós vamos ter, então, o crescimento vegetativo, que é o crescimento da população. Então, referente ao ano anterior, sempre o IBGE aqui no Brasil irá calcular o crescimento vegetativo, ou seja, o quanto que a população cresceu em um determinado período. Já que comentamos sobre a taxa de natalidade, vamos falar um pouco sobre ela agora. Ela é um indicador importante e representa o número de nascimentos num determinado período e geralmente calculado anualmente. Exclui-se dessa taxa o número de crianças que já nascem mortas ou morreram logo após o nascimento.
Representa também a relação entre os nascimentos em um ano e o número total da população. Essa taxa aqui, gente, ela é base para o cálculo do crescimento vegetativo. E ela é calculada matematicamente falando a cada 1.000 habitantes. Então, a taxa de natalidade corresponde a um número de 1.000 habitantes. E seu resultado é apresentado número por 1.000, que a gente chama também de permilagem. Já a taxa de mortalidade, totalmente oposta à taxa de natalidade, que representa, então, o número de óbitos ocorrido também num período e geralmente é calculado anualmente. Essa taxa também é calculada a cada 1.000 habitantes e reflete a relação entre o número de mortes anualmente e a população total de um determinado lugar. Esse resultado também é apresentado em permilagem, ou seja, número por 1.000. A cada grupo de 1.000, quantas pessoas que nasceram, taxa de natalidade, e a cada grupo por 1.000, quantas pessoas que morreram, na taxa de mortalidade. Para finalizar, nós temos um conceito importante também em relação à demografia, à população de um lugar, que é a expectativa de vida, ou também chamada esperança de vida ao nascer. É o número médio de anos que vive uma população de um país ou de uma região, ou então corresponde ao número médio de anos que esperam viver essa população, caso sejam mantidas as mesmas condições de vida vivenciadas desde o momento do seu nascimento. A expectativa de vida está bastante relacionada com a qualidade de vida que apresenta aquela população de um país. Alguns fatores são importantes para representar essa qualidade de vida, como, por exemplo, o nível educacional, de saúde, assistência social, saneamento básico, segurança, os índices de violência, ausência ou presença de guerras, de emprego, desemprego, o nível de alimentação, a qualidade da alimentação, da prática de esportes. Tudo isso daí vai influenciar diretamente na qualidade de vida da população e que, por sua vez, irá contribuir diretamente também com a expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer daquela população daquele país. Caros alunos, essa foi a nossa aula aí da 4ª semana do seu plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre alguns conceitos inerentes à demografia de um lugar, ao crescimento populacional, às suas taxas de natalidade, mortalidade, imigração, emigração, o crescimento vegetativo, a expectativa de vida, são conceitos importantes até mesmo para a gente aprofundar nos próximos conteúdos que virão sobre os aspectos populacionais de um país. Se você ficou em dúvida em relação a algum conceito, deixe nos comentários que eu vou auxiliar vocês com relação à resposta. Aqui é o professor Antônio Carlos e o meu muito obrigado.